Mas, dando início à nossa apresentação, então, hoje da webinar do Departamento de Pâncreas, a doutora Luzia Villanueva, que é nefrologista do Hospital do Rim aqui de São Paulo, vai apresentar as indicações, e a doutora Érica, docente da disciplina de nefrologia da Unifesp, vai falar sobre o retransplante de pâncreas. Depois de uns 30 minutos, nós vamos abrir para as perguntas e debater esse tema tão interessante para nós. Muito obrigado, boa noite a todos e bem-vindos. Lucia, por favor. Então, boa noite a todos. Como o Dr. Meirelles já falou, sou a doutora Luzia Villanueva, médica nefrologista do Hospital do Rim. E a gente vai começar a falar principalmente, inicialmente, das indicações de transplante de pâncreas. Então, os tópicos que a gente vai falar hoje, um pouco sobre diabetes, a situação do transplante de pâncreas no mundo e no Brasil, os critérios de seleção do doador, quais são as modalidades do transplante de pâncreas, e a gente vai abordar um pouco sobre as indicações do transplante de pâncreas em pacientes com diabetes tipo 2, e também qual que seria a indicação do transplante de pâncreas nos pacientes com idade acima de 50 anos. Então, a modo breve de introdução, o diabetes é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia decorrente da deficiência absoluta de secreção de insulina, e ela está associada com múltiplas complicações crônicas, micro e macrovasculares, com redução da qualidade de vida e elevadas taxas de morbidade e mortalidade. Então, entre os 10 países com maior número de casos de diabetes tipo 1, o Brasil se situa no terceiro lugar, precedido apenas pelos Estados Unidos e pela Índia, e a sua incidência vem aumentando nas últimas décadas. Então, o transplante de pâncreas e o transplante simultâneo de pâncreas e rim são modalidades terapêuticas já estabelecidas para pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 1. Já foram feitos ao longo dos anos mais de 48 mil transplantes de pâncreas, a maioria deles foram feitos já nos Estados Unidos, e quando a gente fala das modalidades de transplante para pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 1, a gente pode separar, nesses casos, os pacientes portadores de diabetes tipo 1 que não têm doença renal crônica. Então, nesses casos, pacientes que só têm diagnóstico de diabetes, tem algumas indicações, quando tem diagnóstico de diabetes de difícil controle, a gente poderia oferecer e ofertar para esse paciente transplante de pâncreas isolado, que a gente vai ver os critérios mais para frente. E quando a gente tem um paciente com diagnóstico de diabetes tipo 1 e doença renal crônica no estágio terminal, a gente pode ofertar para ele 3 tipos de transplante. Ele pode ser submetido a um transplante simultâneo de pâncreas e rim, que é a modalidade mais frequente. Ele pode ser submetido a um transplante de pâncreas após rim, isso quer dizer que o paciente primeiro seria submetido a um transplante de rim, depois de sair da diálise e estar em uso de imunossupressão, esse paciente seria submetido a um transplante de pâncreas, seria o segundo procedimento cirúrgico, ou o paciente pode simplesmente ser submetido a um transplante de rim isolado, seja de doador vivo ou de doador falecido, e fazer o tratamento e dar continuidade ao tratamento clínico do diabetes com o endocrinologista. Então, a situação do transplante de pâncreas no mundo todo, ele tem tido um declínio na quantidade de transplante de pâncreas no todo. Teve um aumento significativo entre o ano 2000 e 2004, e depois teve uma diminuição progressiva ao longo dos anos. Aparentemente, o transplante simultâneo de pâncreas e rim, ele tem tido um platô, então ele tem se mantido nessa curva de platô. Tem um declínio significativo no transplante de pâncreas após rim, e o transplante isolado de pâncreas, que teve uma incidência também mantida, mas uma prevalência pequena ao longo dos anos. E essa queda do transplante ao longo dos anos é multifatorial, embora a gente tenha melhora das técnicas cirúrgicas, com maior sobrevida, menor falha técnica ao longo dos anos, com um esquema de imunossupressão mais eficaz. A gente tem, por outro lado, menor número de pacientes inscritos em fila, maior disponibilidade de insulinas, melhora no tratamento de diabetes, e uns critérios mais rígidos para a seleção do doador. Então, com a população envelhecendo mais, a gente tem menos quantidade de doadores que preencheriam os critérios para serem doadores de pâncreas. Então, isso faz com que a curva, e ao longo dos anos, o transplante de pâncreas tenha tido essa diminuição ao longo dos anos. A situação do transplante de pâncreas no Brasil,
Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, entre o ano 2009 e 2019, foram realizados 1.576 transplantes de pâncreas, a maioria deles transplantes simultâneos de pâncreas fino, tendo 15 centros de transplante de pâncreas ativos em 7 estados. Então, a curva é mais ou menos quase a mesma, curva de platô no transplante simultâneo de pâncreas fino, teve um aumento nos últimos anos de pâncreas isolado e uma diminuição significativa do transplante de pâncreas após fino, né? E esses são praticamente os 7 estados que têm os centros de transplante de pâncreas. Quais são os critérios de seleção do doador? Os critérios para selecionar um doador falecido ideal é um doador que tenha uma idade entre 18 e 45 anos para o transplante de pâncreas sim. No caso de transplante de pâncreas isolado em um doador pediátrico, seria entre idade de 5 e 18 anos. Peso maior do que 30 quilos, com IMC menor do que 30 quilos por metro quadrado. Estabilidade hemodinâmica com adequada percussão e oxigenação. Não tem realmente uma quantidade fixa de droga vasoativa, mas se sabe que com o aumento de droga vasoativa, isso pode realmente ter um risco maior de função retardada do enxerto pancreático. E também tem que ser um doador que não tem que ter tem ausência de doença transmissível e de neoplasia, exceto tumor primário do sistema nervoso central. Quem que a gente vai excluir quando a gente tem um doador falecido? A gente não vai usar um paciente, nesse caso um órgão de um doador, com histórico de diabetes, seja tipo 1, 2 ou gestacional, aquele paciente que tenha tido uma cirurgia pancreática com esplenectomia prévia, antecedente de pancreatite, infecção abdominal, presença de peritonite purulenta, por exemplo, uso crônico de álcool, isso vai ser um parâmetro que vai ser complementado na avaliação pancreática no ato operatório, história recente de uso de droga ilícita, e principalmente a análise do pâncreas no intraoperatório, macroscopicamente, se esse pâncreas apresenta lesões por trauma, laceração, fibrose ou infiltração gordurosa, uma avaliação anatômica. Então, nas modalidades de transplante de pâncreas, paciente com doença renal crônica em estágio terminal secundário de diabetes tipo 1, a gente pode ter um transplante simultâneo de pâncreas rim, ou um transplante de pâncreas após rim, e nos casos de pacientes com diabetes tipo 1 sem doença renal crônica, a gente pode optar por um transplante de pâncreas isolado. Então, o transplante de pâncreas isolado é uma indicação restrita para pacientes com diabetes de difícil controle, com episódios de hipoglicemia grave, que a gente chamaria de hipoglicemia assintomática, quadro de perda de consciência, uma labilidade importante na glicemia, então, descontrole, um diabetes de difícil controle mesmo. Esse paciente teria uma taxa de filtração glomerular acima de 90 ml minuto, que seria, né, sem doença renal, ou um grau 2 de diagnóstico de DRC, com taxa de filtração glomerular entre 60 e 89 ml minuto, pode apresentar proteinúria, mas sem ausência de síndrome nefrótica. Então, é um paciente que vai ter, com esse tipo de transplante de pâncreas, nesses casos, um impacto na qualidade de vida, ele vai ter uma modalidade terapêutica do diabetes, que vai ter realmente um impacto na qualidade de vida, não vai usar mais insulina, nem ter essas dosagens seriadas de glicose. Ao longo dos anos, ele vai estabilizar, ou em alguns casos melhora, as complicações crônicas do diabetes, seja retinopatia diabética ou neuropatia diabética. A desvantagem é que realmente esse tipo de transplante não tem um desfecho superior, ou não tem um impacto na sobrevida a longo prazo, que seja superior em comparação com o paciente que está em fila de espera. Então, em questão de sobrevida do paciente, em princípio, não se mostrou superior. E tem o risco de um declínio da função renal após esse transplante, já que a gente vai começar a usar o nível de calcineuria como droga de imunossupressória. Então, ele pode ter um risco de piora da função renal inicial, mas que, segundo o consenso de transplante, seria seguro e naqueles pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 60 ml minuto. Transplante simultâneo de pâncreas, sim, é atualmente a modalidade terapêutica mundialmente aceita para pacientes portadores de diabetes tipo 1 e doença renal crônica avançada. Nessa modalidade, então, tanto o pâncreas como o rim vêm do mesmo doador, num único procedimento cirúrgico. Então, eles são inscritos numa fila diferente da fila do transplante de rim, e os candidatos à inscrição são todos aqueles pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 1, tem alguns casos selecionados de diabetes tipo MOD, e alguns casos selecionados para diabetes tipo 2, que a gente vai falar mais para frente. Paciente que tem doença renal crônica no estágio terminal,
seja em terapia renal substitutiva, diálise peritoneal ou hemodiálise, ou em tratamento preventivo com clínica abaixo de 20 ml minuto. É um paciente que vai ter uma capacidade funcional para ser submetido a uma cirurgia, vai passar por uma estratificação cardíaca, ele tem uma aptidão emocional e sociopsicológica, e tem ausência de insuficiência orgânica, à exceção dos rins. As contraindicações seriam praticamente as contraindicações que a gente usaria para o transplante de rim, aquele paciente que fez alguma transfusão de hemoderivados na data posterior à coleta de sangue. Isso pode dar realmente uma alteração no cruzmético prova cruzada, com risco de ter um anticorpo contra o doador. Cruzmético prova cruzada positiva, incompatibilidade ABO, alguma infecção ativa em tratamento, alguma suspeita de infecção, suspeita de inoplasia, ou diagnóstico de tumor de órgão sólido, desnutrição grave, síndrome coronariana nos últimos 2 meses, acidente AVC nos últimos 6 meses também, uso de anticoagulação, grande cirurgia recente, uma doença vascular que compromete algum dos vasos necessários por implante, né? E problema urológico obstrutivo não resolvido. A vantagem é que realmente é um tipo de transplante que vai melhorar na qualidade de vida, tem realmente um impacto positivo na sobrevida do paciente a longo prazo, quando comparado com o paciente na fila de espera. Então, o paciente diabético em hemodiálise tem realmente uma mortalidade elevada, e essa mortalidade depois do transplante tem uma sobrevida maior. Esse tipo de transplante também, no caso de preventivo, segundo o consenso, ele realmente tem uma melhor desfecho, tanto no paciente como nos enxertos, e a longo prazo, quando comparado com o paciente que foi submetido a transplante de pâncreas em tratamento dialítico. Desvantagem que, na maioria dos centros, tem um tempo prolongado em lista de espera, e o tempo em diálise seria um fator pronóstico nesse tipo de transplante. Então, existem vários estudos que a gente tem visto na literatura que fala que realmente os enxertos têm um impacto na sobrevida desse grupo de pacientes. Então, ao longo dos anos, aqueles pacientes que têm ambos os enxertos funcionantes têm realmente uma melhor sobrevida quando comparado com aqueles pacientes que perderam ambos os enxertos. Realmente, nesse tipo de transplante, ele tem um impacto na sobrevida do paciente, e os enxertos, a sobrevida do enxerto, realmente ele reflete, tem um impacto positivo na vida do paciente. Esse é um estudo de 2016, que tem um N de 29 mil pacientes da UNOS, do Registro Internacional de Pâncreas, do transplante pancreático, e ele fala do risco de óbito quando o paciente perde tanto o enxerto renal como o enxerto pancreático. Então, o risco é muito elevado quando aquele paciente perde o enxerto renal, e também quando perde o enxerto pancreático. Aí a importância também de a gente avaliar a necessidade de um retransplante. Esse é um estudo que a gente está encaminhando para o congresso, e a gente vai publicar em breve, mas um estudo que a gente fez em conjunto com a doutora Érica e o doutor Meirelles, que a gente pegou os dados do Hospital do Rim entre 2000 e 2015, com 432 pacientes, um estudo retrospectivo, que avalia praticamente isso, como que o impacto da perda de um dos enxertos, como que a perda de um dos enxertos tem impacto na sobrevida dos pacientes, né? E o que basicamente a gente vê é que o paciente que tem a perda de ambos dos enxertos, ele tem um risco de óbito 9,6 vezes maior em comparação com aquele paciente que não perdeu nenhum dos enxertos. E aquele que perdeu o rim, ele tem um risco de óbito 5,7 vezes a mais do que aquele paciente que não perdeu nenhum dos enxertos. Isso deixa a gente pensando na importância da sobrevida do enxerto nessa população, e principalmente pensando na necessidade do retransplante. Né? O transplante de pâncreas após rim é uma modalidade, é uma alternativa ao transplante simultâneo de pâncreas rim. Então, nesse caso, também são pacientes portadores de doença renal crônica em estágio terminal e diabetes tipo 1, e esse transplante pode ser feito, um transplante de rim, tanto seja de doador vivo ou falecido, seguido de um transplante de pâncreas. E os critérios que a gente utilizaria seria um paciente que tem um clearance de creatinina igual ou superior a 40 ml quando em uso de um inibidor de calcinurina, mais de 55 ml quando ele não usa inibidor de calcinurina, idade abaixo de 45 anos, e o paciente que tem um IMC menor ou igual a 25
quilos por metro quadrado. Então, paciente que não tem diagnóstico de nem sobrepeso nem obesidade. A vantagem é que eu consigo fazer um transplante de doador vivo, que é o que acontece em 70% dos casos, e a gente acaba fazendo uma redução no tempo de diálise ou até tendo casos de transplante preventivo. E então, quando se compara esse tipo de transplante, ele acaba tendo uma sobrevida de enxerto superior quando comparado com o transplante de rim de doador falecido. Tem uma melhor qualidade de vida ao longo prazo. Ele também traz um aumento na sobrevida após o primeiro ano de transplante, então ele vai ter um melhor controle metabólico nesses casos. A desvantagem é que a gente está falando de 2 procedimentos cirúrgicos, e sendo que a gente sabe que o risco de mortalidade acaba sendo cardiovascular nos primeiros 90 dias pós-transplante, a gente estaria falando de 2 procedimentos cirúrgicos que teriam um maior risco de mortalidade do evento cirúrgico. Outra desvantagem seria que a gente teria 2 doadores diferentes, o que talvez em alguns estudos se fala de ter um resultado imunológico inferior, que tem maior risco de rejeição. E a taxa de perda do enxerto pancreático, por falha técnica, tem sido semelhante nas duas modalidades, tanto no transplante simultâneo de pâncreas quanto no transplante de pâncreas depois. Alguns fatores preditores de perda do enxerto renal após esse transplante, porque esse paciente vai ser submetido ao primeiro transplante de rim e logo de algum período vai ser submetido ao transplante de pâncreas. Então, os fatores preditores de perda do enxerto renal seriam o intervalo entre o transplante de rim e pâncreas superior a 1 ano, níveis de taxa de filtração glomerular 3 meses após transplante inferiores a 40 ml minuto, presença de proteinúria, a presença de rejeição de enxerto renal antes do transplante e rejeição de rim ou do pâncreas após transplante de pâncreas. Logo, temos esse caso de transplante de pâncreas em pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 2. A escolha e quando que seria indicado esse tipo de transplante depende do centro transplantador, mas a maioria dos centros, eles têm como critério uma idade abaixo de 55 anos, paciente que não tem diagnóstico de obesidade, paciente que é insulino dependente, que tem uma necessidade de insulina 75 unidades por dia ou menor do que 1 unidade por quilo de peso, tem um peptídeo C de jejum baixo, não tem síndrome metabólica, não tem lesão vascular e tem um baixo risco cardiovascular. O consenso de transplante de pâncreas, ele fala que existe evidência que é muito limitada sobre a vantagem do transplante simultâneo de pâncreas nesse grupo de pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 2. Porém, tem uma evidência de grau 2B, que ele fala que esse tipo de transplante poderia aumentar, sim, a sobrevida do paciente quando comparado com o transplante isolado de rim de doador canábico. E quando se fala nessa população para ser submetida aos transplantes de pâncreas após rim, parece ser viável, uma opção factível de fazer, porém não se tem evidência suficiente para recomendar essa modalidade nessa população. Transplante de pâncreas em receptores acima de 50 anos. Segundo o Registro Internacional de Transplante de Pâncreas, aproximadamente 2% do transplante de pâncreas foram realizados com pacientes acima de 60 anos, e os dados dos estudos que já foram publicados, eles falam e sugerem que o paciente tenha uma idade menor do que 45 anos. Esse seria o ponto de corte. Acima de 45 anos, tem um momento de mortalidade nesta modalidade de transplante. Então, esse é o estudo que eu achei que teria um N maior, publicado em 2014, por Siskin, e ele pegou uma base de dados da UNOS, do Registro Internacional de Transplantes, entre o ano 96 e 2012. Foram 280 pacientes acima de 60 anos, metade deles foram submetidos ao transplante simultâneo de pâncreas, mas o que dá para ver é que a sobrevida do paciente foi bem inferior, tanto a sobrevida do paciente como a sobrevida do enxerto foi inferior daqueles pacientes com idade acima de 60 anos, que é bem similar à sobrevida nos grupos até os 40 a 49 anos, né, mas que eles falam e concluem nesse trabalho que a idade e a sobrevida do paciente era inversamente proporcional à idade, e que eles recomendam realmente que o transplante seja realizado em pacientes abaixo de 50 anos, já que teria um menor risco de mortalidade. Então, a escolha da modalidade de transplante deve ser individualizada. Cada caso deve ser avaliado, avaliar o risco-benefício.
cada paciente, as condições clínicas do paciente, o tempo de espera em fila de transplante, o tempo em diálise, e se recomenda realmente o transplante simultâneo de pâncreas e rim como a primeira opção de transplante nessa população, principalmente quando essa modalidade pode ser realizada num período de tempo curto. Obrigada. Perfeito, muito obrigado, Lucia. Agora, doutora Érica, por favor. Então, tá certo. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre as indicações, né, de retransplante de pâncreas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Baseado, então, que a Lucia já conversou, né, existe, sem dúvida, um benefício real da realização do transplante simultâneo de pâncreas-rim ou transplante de pâncreas após rim, se a gente for comparar com um paciente em diálise, isso falando em sobrevida em 10 anos. Se a gente for avaliar de uma maneira mais ampla a sobrevida do transplante simultâneo de pâncreas-rim, é uma terapêutica, então, bem estabelecida, apropriada para pacientes com diabetes insulino-dependentes e doença renal, e a sobrevida do paciente em 1 ano é 97%, e em 10 anos se encontra em torno de 70% a 80%. Sobrevida do rim em 10 anos, 61% a 63%, e do pâncreas em torno de 60%. Quando a gente compara a sobrevida do paciente após o transplante de pâncreas após rim, ela é um pouco inferior, significativamente, em relação à sobrevida do transplante simultâneo de pâncreas após rim. Mas a sobrevida do rim, preferencialmente com doador vivo, tem uma sobrevida semelhante, e do pâncreas também apresenta uma sobrevida um pouco menor do que comparado ao transplante simultâneo de pâncreas-rim. Dessa forma, o retransplante de pâncreas, ele vem sendo debatido na literatura, não é um tema fácil, né, da gente decidir se vale a pena no nosso serviço fazer o retransplante, mas ele é um tratamento aceitável para pacientes com doença renal e diabetes. A gente tem evidências de que aumenta a sobrevida do paciente, melhora a qualidade de vida desse paciente, mas é um paciente que ele vai requerer uma ampla avaliação clínico-cirúrgica e também uma experiência grande do centro transplantador, porque não é um transplante tecnicamente fácil. É importante a gente identificar os fatores de risco para a perda, esses fatores de risco relacionados ao doador, ao receptor e imunossupressão prévia que o paciente utilizou, caso a perda do enxerto tenha sido rejeição. E é importante a gente individualizar o tratamento, talvez seja um tratamento que a gente não vai indicar de maneira ampla para todos os pacientes. Mas qual que é o tamanho do nosso problema? Né? A maior parte dos transplantes, como a Lucia ponderou, são realizados transplantes primários. E o tamanho do nosso problema está em torno de 10% dos transplantes de pâncreas, né, com os dados aqui internacionais. Isso é uma taxa que vem se mantendo ao longo dos anos. E aí surge a dúvida, né, retransplantar ou não retransplantar? Eu espero até o final da minha apresentação ter mostrado para vocês que essa é uma resposta que tem duas faces, né, que nem uma moeda. Não é fácil a gente indicar, mas a gente precisa ponderar e avaliar o paciente que nos procura em consulta. Eu vou mostrar os dados do UNOS, né, de 96 a 2012, com mais de 20 mil transplantes, sendo desses 17.700 transplante primário e mais ou menos 1.100 um retransplante. O que o dado do UNOS nos mostra? Que a sobrevida do paciente é muito parecida, né, após o retransplante. Então, o transplante primário aqui em azul e amarelo o retransplante. Mas quando a gente analisa a sobrevida do enxerto pancreático, seja em 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos ou 15 anos, a sobrevida do retransplante ela é inferior ao transplante primário. Se a gente coloca aqui na curva de Kaplan-Meier, fica visualmente mais fácil da gente identificar essa inferioridade da sobrevida do retransplante em relação ao transplante primário. Mas o dado do UNOS, ele compila a informação de vários centros. Ele dá uma visão panorâmica, ele não permite que a gente a experiência de cada centro, né? Então, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides
as experiências individuais dos principais centros transplantadores ao redor do mundo. Então, essa daqui é uma revisão feita pelo Dr. Marcelo Perosa, que eu recomendo a todos lerem, ela está extremamente complexa e completa, sobre os retransplantes. Então, são mais de 640 retransplantes de pâncreas de vários centros em diferentes eras de 78 até 2013. E o que esses dados nos mostram? Em relação à sobrevida em 1 ano e em 5 anos do paciente em relação ao transplante primário, agora em azul, e o retransplante em vermelho. Então, em 5 estudos, a sobrevida em 1 ano e em 5 anos do paciente é exatamente igual. Quando a gente avalia nessa mesma revisão a sobrevida do pâncreas, tirando um estudo aqui apenas, a sobrevida em 1 ano do pâncreas foi inferior no retransplante em relação ao transplante primário. Né? Então, por aqui a gente já vê que quando a gente avalia individualmente os centros, existe um benefício da realização do retransplante de pâncreas. Né? É claro que quando a gente avalia em 5 anos, da mesma forma que o transplante primário, existe uma tendência à redução aqui do retransplante, mas tem pelo menos aqui 2 estudos que mostram uma sobrevida completamente comparável em 5 anos do enxerto pancreático, seja ele primário ou ele um retransplante. Mais recentemente, após essa revisão, tem mais 4 outros estudos que são importantes a gente comentar, 2 europeus e 2 americanos. Então vou começar com o estudo europeu da Alemanha, com 55 pacientes, que foram 24 retransplantes simultâneos de pâncreas. Então, o paciente fez o transplante simultâneo de pâncreas e ele retransplantou o pâncreas. E 30 transplantes que são retransplantes de pâncreas após o transplante simultâneo. Então, aqui o rim estava funcionando. E um caso de retransplante de pâncreas após o transplante de pâncreas isolado. Chama atenção a frequência aumentada aqui de laparotomia, 54%, e normalmente relacionada a sangramento. Quando a gente avalia que a sobrevida em 3 meses, 1 ano e 5 anos do paciente é extremamente boa, né, do retransplante. 79% do paciente em 3 meses, 70% em 5 anos. O rim, 66%, em 5 anos, 54%. O pâncreas, 70%, e aqui um pouco mais inferior do que é relatado na literatura, né, que é em torno aqui de 60%, 46%. Experiência na Universidade de Wisconsin, né, com 190 pacientes. Aqui eles usaram um grupo controle, então eram 25 pacientes que perderam um transplante de pâncreas e retransplantaram, e 84 pacientes que perderam e não transplantaram. Então, desses 25 casos, 60%, ou seja, 15 desses 25 foram perdidos. A média de sobrevida, 2,6 anos. Né? E aqui eu chamo a atenção que trombose foi uma causa importante. Então, desses 15 casos, 11 foram trombose e 3 outros foram rejeição. Só que aí é um outro lado da moeda que eu queria falar para vocês. Quando a gente analisa aqueles pacientes que perderam o enxerto pancreático e retransplantaram pâncreas, como é que ficou o rim? Né? Vamos dar uma olhadinha no enxerto renal. Quem transplantou o pâncreas, a perda do enxerto renal não censurada foi 44%, e a censurada 24%. Só que aquele paciente que perdeu o enxerto pancreático continuou diabético, então aquela fisiopatologia complexa toda do diabetes continuou em curso, então o rim transplantado remanescente, ele continuou, além dos imunossupressores, lesão de isquemia, reperfusão, todos aqueles insultos que a gente já conhece, ele continuou tendo os insultos da hiperglicemia. A perda não censurada foi maior, 67%, e censurada, 48%. Então, quando a gente coloca no gráfico, então aquele paciente que retransplantou o pâncreas, ele teve uma sobrevida melhor do enxerto renal. Tá? E aqui a sobrevida do paciente, independente do retransplante de pâncreas, foi comparável entre os 2 grupos. Experiência da Áustria, né, com 52 casos, então mais uma vez um centro único, segmento de 65 meses, e aqui ele mostra que 42% dos enxertos pancreáticos foram perdidos. Isso, ele chamou atenção para a perda, né, os fatores de risco, ocorrência de rejeição aguda e complicações cirúrgicas precoces, né, com elevadas taxas aqui de
probabilidades de perda. A modalidade do retransplante de pâncreas e a sobrevida em 5 anos não teve diferença, apesar da gente ver aqui que o transplante simultâneo de pâncreas em 80% de sobrevida contra 63%. Numericamente é diferente, mas não deu um P estatisticamente significante. E se a gente compara aqui a sobrevida em 1 ano e 5 anos do pâncreas, ela é extremamente boa. Então a gente vê essa curva aqui, um pouco diferente, mas sem uma diferença estatística, e a sobrevida do paciente comparável. Vamos agora comentar a experiência da Universidade de Minnesota, que é um centro, sabidamente por todos vocês, de excelência na realização de transplante. Então, 2.100 transplantes, 1.700 primário e 415 retransplantes. Então, uma das maiores, se não a maior experiência com retransplante. O que os autores mostraram? Aqui eles até foram mais ousados, a gente está falando de retransplante, 2 transplantes. Eles têm dados aqui de 4 transplantes, né? Então, falência técnica comparável, rejeição aguda comparável, né? A perda censurada aqui por óbito comparável e a sobrevida do paciente comparável. Então, eles colocam até num gráfico aqui invejável. É claro que quando a gente vai censurar aqui pelo óbito, quanto mais transplantes a gente faz, maior a nossa perda. 4 transplantes aqui apareceu, mas eram 7 casos, então essa curva aqui está um pouco enviesada com 4 transplantes, mas com 2 e 3 transplantes, quando a gente censura aqui para o óbito, tem uma tendência aqui realmente de ser menor pelo número de retransplantes. Vamos ver mais de perto esses dados. Então, perda técnica do retransplante igual, rejeição aguda maior no retransplante, então aqui a gente vê uma oportunidade de fazer uma monitorização melhor desses pacientes para que a gente não tenha perda, né? E mais uma vez aqui a sobrevida do enxerto, quando censurada para o óbito, ela é maior, né, no retransplante, né? Então, eu tenho uma sobrevida menor no retransplante quando comparado com o transplante primário. E a sobrevida em 1 ano do paciente não sendo diferente. O volume, então, do centro transplantador parece ser um fator determinante. Então, eu trouxe esse trabalho aqui que resolveu avaliar os desfechos de acordo com o número de transplantes. Então, é um trabalho que foi feito de 2008 a 2013, 1.200 transplantes, e ele definiu arbitrariamente aqui o volume do centro transplantador em baixo, menos de 5 transplantes por ano, em médio, 5 a 13, e alto, 13 por ano. E ele viu que os fatores de risco eram os altos índices, né, do doador de pâncreas, né, o PDRI, né, aumentando 60%, o retransplante aumentando 90%, e o IMC do receptor. Então, essa aqui é uma outra variável que a gente consegue controlar. E a proteção para a perda do enxerto foi o centro com alto volume, diminuindo em 30% a perda do enxerto pancreático, apesar de trabalhar com um índice, um PDRI mais alto. A gente sabe que quanto maior esse índice, maior a chance de perda. E ele mostra aqui que o centro transplantador com maior volume apresenta, de modo significante, uma melhor sobrevida do paciente em humano e aqui também do pâncreas, em relação aos centros com médio e baixo número de transplantes. Dessa forma, gente, nós identificamos aí várias oportunidades para incrementar, aumentar a sobrevida do enxerto pancreático no retransplante. Então, trago aqui algumas perspectivas pessoais que eu acho que a gente poderia investir, que são um caminho, que é a monitorização não invasiva da rejeição. Então, é um estudo aqui, uma coorte pequena, né, com 34 pacientes com imunossupressão clássica, e foram feitas análises dos linfócitos T, linfócitos CD8, CD4, que estavam aumentados e precedendo aqui um aumento da disfunção exócrina do pâncreas, então, podendo ser utilizados como marcadores. A gente vai fazer isso em todos os pacientes? Não, não há necessidade, né? A gente sabe que o paciente que realiza o transplante simultâneo de pâncreas, a maior parte deles não é sensibilizado. Mas para aquele paciente de risco, eu devo investir ferramentas disponíveis atualmente para que a sobrevida do enxerto dele seja menor, que eu detecte rejeição mais precocemente e possa tratá-la mais adequadamente. Uma outra abordagem que eu acredito que a gente tem que olhar realmente com olhos, né,
uma promessa de que isso vai mudar a história natural é a detecção do cell-free DNA, né, o DNA livre de células. Então, a gente já tem estudos no pâncreas em que a gente consegue detectar o ruído desse DNA circulante e a gente consegue, no paciente que apresenta rejeição, perceber que aumenta o DNA circulante, né, antes de subirem as enzimas pancreáticas. Então, mais uma vez, eu vou fazer isso para todo o paciente? Não, mas para aquele meu paciente de risco, em particular o retransplante, eu devo fazer. Então, a tomada de decisão de um centro hoje, ela deve se basear na excelência cirúrgica e deve se basear também na excelência clínica na monitorização de rejeição. Mas essa é uma técnica cara, mas existem outras abordagens que precisam de maior validação, mas que estão ali mais fáceis. Por exemplo, a gente usa a eosinofilia, usou por um tempo como marcador de rejeição, mas a relação eosinófilo-monócito parece mais apropriada, com uma sensibilidade e especificidade maior para a rejeição, né? Então, são ferramentas que estão ali muito próximo e que a gente pode lançar a mão e validar isso, né, em estudos multicêntricos, né? Então, falando pela BTO, a gente poderia ter trabalhos em que a gente tentasse validar esses dados, né, de uma maneira multicêntrica. E um dado que a Lucia já chamou a atenção, que é extremamente preocupante, né, a gente está falando de retransplante de rim, né, e como nefrologista, né, de retransplante de pâncreas, perdão, como nefrologista, minha preocupação também é o transplante de rim que o paciente que fez o transplante simultâneo perdeu. Então, a Lucia já mostrou que esse paciente que perde o enxerto renal, a sobrevida do paciente em 6 anos, ela é inferior ao paciente que perdeu só o pâncreas. E um outro dado, né, isso eu já pensando em assunto para uma outra live, o que acontece com o enxerto pancreático quando eu retransplanto um rim após o transplante simultâneo de pâncreas? Olha aí, quase metade deles é perdido em menos de 5 anos, porque eu aumento a imunossupressão, se é um pâncreas que já tem uma reserva comprometida, eu acabo comprometendo ainda mais quando eu aumento a imunossupressão. Então, isso é um assunto para a gente debater, talvez numa outra live, ou se tiverem perguntas em relação a isso. Então, gente, de certa forma, as minhas considerações finais, eu considero o retransplante de pâncreas como uma opção terapêutica viável. Existem desafios cirúrgicos, então a gente tem que considerar os centros com grande volume, então talvez ter uma parceria entre os centros para esses pacientes. A gente precisa avançar na monitorização do balanço coagulação-sangramento, que a gente já viu que as principais causas de perda ou de relaparotomia são esses distúrbios de coagulação e sangramento. Então, a gente precisa avançar nessa monitorização para que a gente consiga evitar, né, essas complicações. E os desafios clínicos, né, avançar na monitorização imunológica não invasiva, né, o controle dos fatores de risco, então, para hiperglicemia, então, o controle de peso do paciente, a questão do corticóide, a minimização, o uso, né, de medicações que promovam o repouso das células beta, se o paciente apresentar um quadro de pré-diabetes. Então, existem várias abordagens que a gente pode ter para que o sucesso do transplante seja maior do que a gente observa. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e eu estou pronta aí para a gente bater um papo e discutir um pouco mais sobre esse assunto que é tão interessante. Obrigado. Gostaria de agradecer a doutora Lucia e a doutora Érica pelas apresentações. Acredito que suscita muitas questões e perguntas. Então, eu estarei aguardando aqui perguntas através do chat. Enquanto isso, eu queria pontuar 2 coisas, uma que a Lucia falou e outra da Érica. A primeira, que seria das indicações do transplante de pâncreas, me parece que as indicações estão bem estabelecidas. O grande problema hoje, me parece, na diminuição do número de transplantes, é realmente falta de doadores, né? Então, para mim, você fica numa situação que você tem uma fila grande, com qualidade de doadores ruins. Então, como que nós acertamos essa conta? Eu vou fazer um paciente que tem indicação, mas é limítrofe, ou vou reservar ele para o paciente que tem maior chance de sobrevida, tanto do paciente quanto do enxerto, que ele passa a ser o bem maior?
Então, essa é a primeira questão para a Luzia. E da Érica, eu achei interessante porque eu tive essa oportunidade de viver o retransplante, eu devo ter feito mais de 30. E uma das coisas que nós fazíamos lá em Minneapolis, a maioria deles, eles perderam o pâncreas agudamente num transplante de pâncreas-rim. Ou eu cheguei a fazer retransplante assim, com 5 dias de pós-operatório, que trombosou o órgão, e lá tem a seleção, era assim, tem um órgão disponível nos Estados Unidos. Tudo bem, eu preciso dele que eu tenho um paciente para transplantar. Depois eu devolvo esse órgão para a OPA que captou, coisa que nós não temos aqui. Então, eu tive a oportunidade que no mesmo momento eu retirei o pâncreas e retransplantei o outro. Então, existe uma diferença grande disso. E, por esse motivo, uma das principais causas que a Érica mostrou é trombose, porque provavelmente esses pacientes tinham algum risco de trombofilia. Então, esse é um cuidado grande. Daí você pesa na mão, ele sangra. Então, realmente, nós não vimos uma diferença em fazer retransplante, principalmente agudo. E quando era crônico, ele retirou e não conseguiu o retransplante, voltou 6 meses, 1 ano depois, aí o problema era técnico de isolamento nos vasos, porque eles já tinham vasos comprometidos e você não consegue mais separar o que é veia e artéria. É uma dissecção grande com risco de sangramento, fora trombose. Então, isso vem de acordo. Então, Érica, nesse ínterim, faltando doador, nós vamos indicar retransplante de pâncreas em qual paciente? Tá? Então, são essas as perguntas e, por favor, fiquem à vontade. Eu começo. Na verdade, eu acho que a gente pode pensar em cada caso vai ser diferente, óbvio, mas talvez se a gente consegue, pela pouca quantidade de doadores, a gente poderia pensar em utilizar talvez um doador de tipo limítrofe, e talvez poderia ser avaliado caso a caso, principalmente naqueles pacientes talvez que tenham um painel um pouco mais alto, talvez pacientes que têm muito tempo na fila de transplante, que a gente possa utilizar esse tipo de doador, talvez com uma idade mais avançada, com uso de droga mais alta, né? Só para tentar aumentar o nosso pool de doadores, que realmente os critérios são mais rígidos, né, para a utilização de doador. Sim, concordo. E provavelmente, né, nós tivemos um número de pacientes, e isso foi muito claro nos Estados Unidos, depois dos início dos anos 2000, que foi o número de pacientes diabéticos tipo 1 com insuficiência renal que receberam só transplante renal. Então, se olhar a curva, o pâncreas após rim foi o que mais deu incremento no total. E a partir do momento que se disseminou, mesmo nos Estados Unidos, o transplante simultâneo, essa curva caiu. Mas cada vez mais o doador, como você disse, ele passa a ser mais idoso, mais limítrofe. Nós não temos ainda esse problema aqui na população nossa. Nós temos problema de manutenção do doador. Érica, qual a sua opinião? Então, eu acho que existem alguns aspectos do doador que a gente teria que trabalhar com um pouco de cautela, né? Além da idade que a gente vê que está aumentando, a população mundial está aumentando o peso. Né? A gente sabe que o IMC do doador também acaba sendo um fator de risco para essas complicações cirúrgicas, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no que é o ótimo, porque é um transplante tecnicamente mais robusto, né, assim, para ser feito. É um paciente que está doente há 20 anos, então eu acho que a gente precisa ser preciso na indicação. Então, transplantar aquele paciente com menor tempo de diálise, né, a gente sabe que a diálise acima de 1 ano já, por exemplo, os dados começam a ser inferiores ao transplante preventivo. Então, é trabalhar na situação ideal. Se a gente quiser manter os dados do transplante de pâncreas aceitáveis, com melhora de qualidade de vida para o paciente, menor custo para o sistema de saúde, é trabalhar no que é ideal. Acho que é continuar selecionando o doador de maneira bem criteriosa, o receptor o menor tempo de diálise possível, tempo de isquemia o menor tempo possível, né? Eu acho que se cercar de tudo que é possível para aumentar a sobrevida do paciente, né?
E dessa maneira, respondendo a sua pergunta do retransplante, a gente tem muitos pâncreas que são descartados, né? O isolado, né? Porque muitos centros acabam optando por não fazer, né, o retransplante. Então, acho que existe uma demanda reprimida que poderia ser melhor utilizada no retransplante, né? Mas, mais uma vez, eu acho que a gente precisa considerar todos esses aspectos clínicos cirúrgicos para estar indicando o retransplante. Perfeito. Érica, mas falando dessa, vamos dizer, surplus, esse a mais que tem de pâncreas isolada, porque sabe-se que no interior, principalmente no interior do Brasil, incluindo São Paulo, eles não são utilizados. Então, a minha ideia é transplantar o rim e transformar eles em pâncreas após rim, antes do retransplante. Eu posso estar errado, mas eu acredito que na situação nossa, a maior chance, em termos de utilização e eficiência do enxerto, eu começaria proporcionando mais transplantes renais para esses pacientes e direcionando o pâncreas depois, para depois a gente chegar né, no retransplante. Pelo menos essa é a minha ideia. Bom, outros aspectos, né, que a gente tem aqui nas indicações seriam, por exemplo, o paciente do tipo 2. Sabe-se, essa foi uma informação, não vou falar quem foi, né, mas que tem 54 tipos de diabetes já classificados. E quando a gente fala simplesmente diabetes tipo 2, é muito difícil para nós, para mim, pelo menos, cirurgião, chegar e falar isso. O que a gente fazia era o paciente com biotipo tipo 1, mas com uma história de tipo 2, né? Então, essa é a avaliação. Mas quando chega nesse momento, com a melhora dos tratamentos hipoglicemiantes, esses pacientes estão acima quase a maioria ou perto dos 50 anos. Então, realmente existem esses pacientes? Existem, mas eu não sei a frequência. Érica, Lucia, eu estou viajando ou é isso? De acordo com os endócrinos, tem realmente um número bem maior aí de classificação de diabetes do que a gente imagina, né? 54. Até Então, agora. eu acho que a indicação tem que ser baseada em condições cardíacas, condições vasculares do paciente. A obesidade, a gente sabe que é um fator de risco também, então o paciente, a gente deve insistir com a perda de peso, mas a gente sabe que até mesmo os diabéticos tipo 1, 30% deles evoluem, né, com síndrome metabólica, sobrepeso por conta do tratamento crônico aí com a insulina, enfim. Então é uma tomada de decisão difícil, mas essas medidas de mudança de estilo de vida, elas devem ser encorajadas antes do transplante, né? Eu acho que lá atrás, no tratamento conservador, isso aí, a gente precisa preparar o paciente para um transplante, né? Então, eu pensaria dessa forma. Agora, a idade de 50 anos, eu não empreenderia no número 50 anos, né? A gente já teve vários pacientes de 30 anos que, por exemplo, a condição cardíaca era comprometida, já eram revascularizados, então isso tudo é muito relativo, né? E a gente tem coortes pequenas mostrando que a sobrevida não é diferente, menores e maiores de 50 anos, né? A Lucia também mostrou aí no trabalho, né? Lucia, você falou sobre indicações do transplante isolado de pâncreas, né? E eu queria saber de você como a gente seleciona isso. A gente vai fazer isso com um paciente com complicação aguda, que é a indicação precisa, ou nós já chegamos num ponto que, como a sobrevivência é similar, tratar diabetes e fazer transplante isolado de pâncreas, você corre o risco cirúrgico e da imunossupressão, então isso daí a gente deixa para o paciente escolher o que ele prefere, uma qualidade de vida melhor tomando imunossupressão e o risco cirúrgico inicial, ou não. Ou a gente, nós ainda vamos esperar, não sei até quando, e vamos seguir do jeito que estamos. Eu acho que isso vai ser uma tomada de decisão em conjunto com o endocrinologista, que vai ser basicamente tanto decisão do paciente como tratamento clínico, né?
mas realmente vai ser, eu acredito que seja em alguns casos que o endocrinologista praticamente vai referenciar para o centro transplantador, porque nesse caso realmente é um diabetes muito difícil de controlar. Eu acho que a impressão nossa, né, Érica, também, é que o transplante isolado de pâncreas é um capítulo muito pequeno dentro do número de pacientes que nós temos. E se nós formos pensar que a sobrevivência deles, dos crônicos, eu digo, é igual ao tratamento clínico, e se nós temos poucos doadores, não faz sentido nós utilizarmos esse enxerto nessa situação. Entretanto, naqueles pacientes que têm complicações agudas do diabetes, que é difícil de fazer diagnóstico, mas que são pacientes que têm hipoglicemias graves, com crise convulsiva e assim por diante, esses daí têm o papel definitivo em aumentar a sobrevivência deles. Mas os de crônico, com tratamento clínico, a sobrevivência é similar. Então, é mais ou menos isso que eu entendo. O que você acha, Érica? Eu acho que à medida que a terapia, por exemplo, com pâncreas artificial, caminhar e for também acessível às pessoas, né? Não adianta a gente ter uma super terapia que é restrita a uma população que tem acesso financeiro. Então, a gente precisaria ter isso de maneira mais ampla. Quando você tiver essa terapia com pâncreas artificial, que é uma coisa que está caminhando bastante e tem funcionado, provavelmente a gente vai ver um decréscimo do pâncreas isolado, mas existem situações que são assustadoras do paciente com realmente diabetes hiperlábio, né, que a gente vivencia na prática clínica, que é desesperador. E para esses pacientes, claramente está indicado o transplante de pâncreas isolado, mas eu acho que à medida que essas tecnologias avançarem e forem acessíveis, a gente deve ter um desaparecimento aí dessa modalidade de transplante. Acho que tem duas perguntas no chat, Mirelle, se você quiser dar uma olhada. Então, eu não estou conseguindo ver, Érica. Por favor. Eu posso ler aqui. Ó, Por a favor. Silvia de Goiânia, tudo bem, Silvia? Ela pergunta se a imunossupressão no retransplante de pâncreas é muito diferente do que o TX primário, se a gente sempre induz. O Meirelles também tem experiência aí, até se ele quiser ponderar, mas é chumbo grosso, Silvia, tem que dar timoglobulina, não tem jeito, é ficar pré de bicofenolato, não é? A Lucia Na também. verdade, depende muito de como esse paciente chegou, porque ele já foi sensibilizado em algum momento, que ele recebeu um transplante. A maioria deles, né? Não, todos receberam. Então, depende disso, e dependendo disso, você vai agir mais ou menos. Mas, no mínimo, ele seguiu o padrão de pâncreas após rim, que é pâncreas após pâncreas-rim, né? Que essa é a nomenclatura. Ele tomava, no mínimo, na época, 7 doses de timoglobulina, indução. E o restante igual. Então, 7 a 10, alguns centros, né, preconizam até 10, né? 10 nós vimos no pâncreas isolado. Mas, por exemplo, fazer isso aqui no Brasil, nós percebemos que não dá. Os nossos pacientes se infectam mais e acaba tendo problemas. Nós mudamos todos os protocolos e o índice de rejeição nosso é baixíssimo, né, Lucia? Nós fizemos 24 transplantes agora nesse ano e meio, rejeição, acho que comprovado, tivemos uma ou duas. Então, uma pancreática e uma renal. Então, a taxa de rejeição atual após o transplante está em torno de 10%. Né? Isso a gente observa para o rim isolado também, e o pâncreas-rim também. Também, muito baixo, né? Então, eu acredito nisso. Qualquer outra pergunta, Érica? Porque nós estamos para acabar nosso webinar. Então, são duas perguntas da Melissa, né? Tudo bom, Melissa? Então, ela pergunta aqui, do retransplante de pâncreas, teria um tempo ideal, né, para reinscrição? Quer dizer, esse é um drama, né? Tem a situação que o Meirelles comentou, que é o que acontece no fígado também, né? Trombosa, tem um doador ali, você utiliza, que talvez seja o momento mais adequado aí, mantendo a estabilidade hemodinâmica do paciente. E a questão são os late, né, transplantes, os transplantes tardios aí, que essa é a nossa grande discussão, né, que você muitas vezes vai subir a imunossupressão num paciente que ficou cronicamente imunossuprimido, né, um pâncreas que já tem uma reserva funcional. Eu vi uma publicação nossa de 2009, uma série de casos aí do Hospital São Paulo, na ocasião, que a gente teve 60% de perda do enxerto pancreático após o retransplante de rim,
né? Porque tinha uma reserva funcional ruim. Então, a gente até preconizava a realização de teste de tolerância oral à glicose para ter certeza da reserva pancreática, entendeu? Então, esse é um risco que a gente precisa ponderar. Se eu tenho um pâncreas que está funcionando parcialmente, eu retransplantar é ruim, né? E vice-versa, que está com uma creatinina ascendente e retransplantar o pâncreas, esse rim vai piorar. Então, talvez valesse a pena parceria com o endócrino aí tentar segurar esse paciente. Então, a tomada de decisão é os dois lados da moeda que eu ponderei. Eu preciso ver como é que está o meu rim, como é que está o meu pâncreas, né? Concordo. E dentro do que ela me perguntou aqui, pacientes tardios de transplante, quais as indicações, né, para retransplante de pâncreas? Eu, assim, penso que todo paciente merece uma segunda chance, porque o diabetes continua progredindo, as complicações micro e macrovasculares estão lá, e elas vão, a história natural do diabetes é a mesma, né? E se tem um protocolo para imunossupressão de indução para o retransplante, que eu acho que a gente já comentou, né? Bom, Érica, eu concordo com você, só finalizando, a maioria, eu acho que com sucesso, é o retransplante precoce. E quanto precoce, nós fizemos estudos em Minneapolis que não tem um período para isso. Você pode transplantar 5 dias depois, como fizemos, 30 dias. Em média, nós falamos 3 meses. São os 3 primeiros meses que perdeu um pâncreas, está se restabelecendo, às vezes o paciente pega infecção, e evolui mal. Mas a partir de 3 meses, com função renal boa, tudo, ele não tem contraindicação nenhuma. Tá? Depende mais da condição clínica. E ele não leva a prejuízo da função renal, mesmo porque não deu nem tempo ainda de sofrer as alterações. Agora, tardiamente, eu acho difícil na situação nossa. É um retransplante complicado, tecnicamente, já com função dos enxertos já parciais, principalmente o renal, né? Parcialmente já debilitado, e você acaba entrando aí numa cirurgia a mais uma agressão, então, e com falta de enxerto. No momento, eu não sou tão, assim, otimista. Eu acho que todo mundo tem direito à segunda chance, mas frente aos recursos disponíveis. Alguma pergunta a mais, Érica? Se não, eu vou agradecer vocês. Luzia, muito obrigado. Diretamente, Luzia, pode falar onde você está, que todo mundo vai adorar. Uma pergunta. Ela está no Peru, está de férias e participando aqui. Érica, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito grato em estar inaugurando aqui essa sessão que nós vamos ter. Digo aos colegas presentes, o departamento de pâncreas está aberto para sugestões, para participação. Eu acho que é isso que a gente quer. O que o Gustavo falou para nós. Nós temos que ter uma integração mais científica, mais próxima entre os transplantadores e quem cuida de transplante de pâncreas, que são poucos, mas precisamos disso. Então, queria agradecer todos os participantes dessa noite, aos nossos ouvintes aí da webinar, e eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e muito obrigado. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.